Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, missionário G aqui para mais uma tradução e dublagem do profeta Diego Ortiz do México. Deixe seu like para nos ajudar a trazer mais mensagens proféticas que edificam o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, amados irmãos, nesta hora, da paz de Deus seja com vocês. Meu nome é Diego Ortiz e eu quero compartilhar uma experiência que eu vivi em 40 dias de jejum. Algo sobrenatural com Deus e algo especial com o Espírito Santo, onde Deus me ensina coisas grandes que Ele tem para todos nós. Mas antes disso eu quero compartilhar a palavra que vai primeiro. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 4. 1 ao 4. Com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. Diz o contexto que Jeová chama Samuel. O tema que eu coloquei, com a direção do Espírito Santo, Jeová te chama a você, povo de Deus. Quero compartilhar com vocês algo que eu pude viver em 40 dias de jejum. Deus me chamou para fazer jejum 40 dias. Eu estava encostado, deitado, e eu me lembro que eu tratava de dormir um pouco, era como meio-dia, e eu comecei a dormir. E fui cheio do Espírito Santo, falei em mistérios, em línguas. E quando eu falei isso, vi uma luz muito bonita resplandecendo no meio do céu. E o céu se abriu. E eu vi aquilo e eu comecei a escutar uma voz muito bonita e me dizia: Diego, você tem que jejuar por 40 dias. Por 40 dias, Diego, porque grandes coisas tenho para você. Porque eu tenho muitas coisas para o meu povo. E eu pude escutar, e eu me levantei falando em línguas. E certamente Deus é verdadeiro e revela quando alguém obedece. E estive clamando ao Senhor para que Ele me dissesse a data que eu ia começar esses jejuns. E o Senhor me respondeu que no início de mês de agosto desse ano 2020, Deus me mandou jejuar. E eu estive 15 dias primeiramente jejuando fora da igreja, fora da casa de Deus, do templo de Deus. E uma semana eu estive na praia, no mar, e mais uma semana estive jejuando no monte com alguns jovens que me acompanharam nesses jejuns. E Deus me começou a fazer algo muito forte na minha vida, algo especial na minha vida, da parte de Deus. E eu não sabia que especialmente o que ia acontecer nesses 40 dias, mas eu estava obedecendo a Deus e eu estava me deixando dirigir pelo Espírito Santo para que Ele tomasse o controle de tudo. Porque eu sei que o Senhor faz as coisas perfeitas, porque tudo isso é muito bonito no seu tempo. E quando eu comecei meus jejuns, Deus começou a me limpar, purificar, santificar, e eu comecei a sentir uma comunhão com o Espírito Santo, e somente ficou entre eu e o Espírito Santo. Era eu e ele me tratava de uma outra maneira,
Mas chegou o dia 30 de jejum, já 30 dias de jejum, e o Senhor me falou nesse dia, era o dia 3 de setembro, quinta-feira, e o Senhor me falou nesse dia, e Ele me disse, hoje à noite eu preparei para você, hoje é a noite que eu tenho especialmente para você. E eu me enchi de gozo, alegria, e eu pensei, o que vai acontecer, será? E eu vi, você deve ter visto quando eu tinha 17 anos, quando Deus me mostrou o inferno, um lugar de tormento, mas eu não sabia com exatidão o que Deus ia me mostrar agora. Qual seria o trato de Deus agora comigo? E às 10 da noite eu comecei a orar e eu fiquei fraco no meu corpo. Eu pedia forças ao Senhor e eu comecei a sentir temor. E eu disse ao Senhor, não permita que eu sinta medo e esse medo se apodera em mim, porque o medo não é teu. Então não permita, Senhor. Eu senti aquele medo dentro de mim, porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito está disposto, mas a carne está fraca, é débil. E eu, como na carne, como humano, um ser humano, sentia esse temor, como assim, o que acontecerá hoje à noite, o que Deus tem preparado para mim hoje à noite? E eu ficava pensando isso. O que o Senhor vai falar comigo? E eu dizia ao Senhor, esse medo tira da minha vida, Senhor. E Deus tirou esse temor de mim, esse medo. E eu comecei a sentir a paz do Senhor. Ao passando os minutos, eu estava na minha cama. Eu deitei porque eu estava fraco e eu deitei na minha cama, fechei meus olhos e quando eu fechei meus olhos não tinha mais medo, só tinha paz no meu coração. E eu comecei a ver, ter uma visão, e eu vi um arcanjo celestial que estava ao lado da minha cama. E esse anjo celestial estava parado diante de mim. E me lembro que ele colocou ao meu lado e eu olhei para ele. E ele tinha um cabelo até o ombro. E ele olhava para frente com seus olhos azuis. E tinha braceletes de ouro nos seus braços, nas suas munhecas. E a sua vestidura era de linho fino, branco. Ele era alguém celestial, não terrenal. Seu rosto era celestial, não era dessa terra. E tinha umas asas de ouro muito bonitas, altas, muito bonitas. E umas sandálias de ouro. E seus pés eram reluzentes e tinham pergaminho nas suas mãos. E começaram a ler os pergaminhos. E eu comecei a escutar o que ele falava. E ele dizia: e quando eu comecei a escutar, ele começou a dar mensagens especiais para pessoas que eu conheço. E me lembro que ele falava. E ele começava a ler cada pergaminho para cada pessoa especial. E eu estava atento àquilo que ele falava.
E ele me disse, já é tempo. Ha chegado o tempo em que eu te mostrei algo e vou te mostrar algo para a igreja nesses tempos. E ele disse, não temas, não tenha medo, porque eu sou igual a você, eu sou conservo teu. E teu pai é meu pai. E teu Senhor é o meu Senhor. E eu me recordo e me lembro que ele disse, você sabe quem eu sou? Eu sou o arcanjo Gabriel. E a sua voz era muito bonita e ele dizia, eu sou o arcanjo Gabriel. E de um momento a outro eu vi uma cena e eu já não me encontrava dentro do meu corpo. Eu já estava fora do meu corpo. Era o meu espírito que estava ao lado do anjo. E o anjo me disse, quando eu tomar tua mão, ninguém mais vai pegar você. E eu ouvi uma plataforma escura e eu disse, o que é isso? E eu perguntava dentro de mim, o que era isso? Os sentidos espirituais estavam despertados. Eu via umas lâmpadas com estrutura que eu recordo tal como eram. E essas estruturas dessas lâmpadas eram como de 1,5 metro, mas eu pude ver que tinha uma base, que tinham brasas acesas e chamas de 0,5 metro de altura, muito forte. Eram muitas lâmpadas, milhares. E eu via que tinha muitas chamas acesas. E eu via como se tivesse para ponto de apagar algumas delas. E ele dizia, o anjo Gabriel dizia, essas lâmpadas representam cada igreja, cada congregação na terra. Cada lâmpada representa cada congregação de Jesus na terra. E ele me mostrava a quantidade de lâmpadas acesas. E ela disse, essas lâmpadas que têm lâmpadas acesas são congregações dos santos. São as congregações onde há fome de oração. São congregações que têm poder do Espírito Santo. São congregações que estão na presença de Jeová. São as pessoas que buscam com jejum e com oração e súplica as orações. E esse fogo ninguém pode apagar. Esse fogo ninguém pode apagar. Nem demônios podem apagar, nem homens. Eles tratam de apagar o fogo, mas o fogo de Jeová aceso está. Cada congregação tem que ter a chama do Espírito Santo acesa. Por isso a palavra de Deus diz que Samuel estava dormindo no templo de Jeová, onde estava a arca de Deus. E antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, Jeová chamou a Samuel e ele disse, eis-me aqui. Eu acredito como pessoa que a lâmpada do templo representa Eli. E ele era um homem que conheceu a voz de Deus. Ouvia revelações do Senhor. Mas começou a deixar essas obras, deixou de buscar Deus, envelheceu fisicamente, mas deixou de escutar a Deus. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a causa de Eli, Deus não permitiu que a lâmpada de Deus apagasse e levantou o profeta Samuel. Hoje Deus não quer que a lâmpada de Deus se apague na sua congregação, na sua igreja, e levantou você para que acenda essa lâmpada.
muitas lâmpadas que se apagavam antes que a lâmpada se apagasse. E o anjo de Deus me dizia: veja essas lâmpadas, se estão apagando, porque não tem visão com frequência nas congregações. Já não tem revelação com frequência. Já não tem palavra profética do Espírito Santo com frequência. E isso faz com que a lâmpada de cada templo, de cada congregação se apague, porque já não tem oração, porque não tem jejum, porque já não tem rogos, súplicas. É tempo que diga à igreja que é hora de acender a lâmpada de Deus, do Espírito Santo, porque o Cordeiro de Deus já vem e ele já está chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Minha alma bendiz ao Senhor, porque isso tudo é real. Quando ele disse tudo, ele disse: é tempo que vá à terra. É tempo de avivar o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei se o teu pastor que está vendo esse vídeo está permitindo que a lâmpada da sua igreja se apague. Não permita que isso aconteça, porque vocês vão prestar conta ao Senhor. Isso foi no dia 30 de jejum. Foi 2 horas que eu recebi essa revelação da parte de Deus por meio do seu anjo. Foi coisas também pessoais, para pessoas que eu conheço, mensagens especiais. Foi 2 horas, desde as 10 da noite até meia-noite. E eu pude, então, abrir os olhos. Não terminou aí. Voltou dia 6 de setembro. Eu estava nessa noite sendo visitado pelo Senhor. E eu não queria falar nesse momento. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Dia 6 de setembro. Dia 6 de setembro. Eu dormi por volta das 9h30, estava cansado nesse dia. Havíamos tido reuniões na igreja, culto a Deus, culto a Jeová, culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu dormi às 9h30, estava cansado. E já depois da meia-noite, eu vi como dando voltas sobre um túnel muito escuro, sem luz. E quando eu estava dando voltas nesse túnel, eu me levantei da cama. Quando eu sentei na cama, eu comecei a ter náuseas. Se levantaram 3 jovens que começaram a jejuar durante 40 dias. Isso dia 33 dias já levavam de jejuns. E eu estava sentado na cama, e eu deitei na cama. E eu vi-me numa plataforma escura, com muitas trevas ao redor. E eu comecei a ver tudo aquilo, e eu vi que alguém estava arrastando correntes. E eu não podia ver. Era um lugar em trevas. E nesse momento eu comecei a ver classes diferentes de demônios, algo permitindo-me ver. E eu via pessoas ao lado de mim. Mas quando eu queria ver, não era permitido eu ver. Mas eu
sentia um cheiro muito bom e eu sentia que era o Senhor Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando eu comecei a ver, vi que algo começou a iluminar aquele lugar tenebroso, em trevas. E eu comecei a ver demônios arrastando correntes. E eu escutei uma voz dizendo: esse é o tormento do homem. Esse é o tormento das almas aqui. E o Senhor disse: esse é o tormento da alma. E eu me senti meio desesperado naquele momento. E eu não sei como aconteceu, mas eu estava ali. E eu dizia na minha mente: nunca pensei vir a esse lugar. Nunca pensei que voltaria a ver esse lugar. E comecei a ver um demônio atuam na alma. E eu vi esse demônio pegar uma pessoa, só eram trevas ali. E ele pegava com umas correntes e colocava cadeados nela, naquela alma. E eu lembro daquela alma gritando: ai, 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 e não parava de lamentar-se. E então, eu escutava a voz do Senhor, somente escutava. E ele dizia: olha essa alma porque está atormentada. E eu me recordo que os demônios estavam fazendo festa por causa daquelas almas sendo atormentadas. E me lembro que o Senhor me disse: ele foi um cantor na terra. E ele foi também um pastor, que não faz muito tempo que ele morreu. Ele compôs muitas músicas para mim, mas está nesse lugar. Quando ele me dizia aquilo, vinha à minha mente uma lembrança de um cantor que havia morrido há pouco tempo e tinha composto muitas músicas cristãs. E eu perguntei ao Senhor: é ele? Eu sabia, porque eu perguntava dentro de mim, mas o Senhor não respondeu. E o Senhor me disse: ele está aqui. E eu vou dizer a você por que ele está aqui. Ele está aqui porque nunca falou deste lugar quando esteve na terra. Nunca falou de um lugar que chama tormento, o inferno. Nunca falou disso, Senhor, da santidade. Nunca falou ao meu povo do pecado. Acomodou o Evangelho ao seu pensamento, ao seu sentimento, mas nunca sentiu desse lugar e do pecado. Quando esteve lá, meu Espírito Santo falou várias vezes. Quando ele esteve de cama também, o Senhor falou que é necessário falar desse lugar chamado tormento. Meu Espírito Santo disse que tem que se arrepender por não falar do pecado à igreja, por não falar da santidade à igreja. Mas ele não falou, ele se calou, ele acomodou a palavra àquilo que ele sentia. E a minha palavra não se contradiz. Minha palavra é pura e reta, disse o Senhor. Minha palavra não se contradiz, Diego. Minha palavra não mente, Diego, porque
Sem santidade ninguém verá o meu rosto, ninguém verá ou entrará na minha presença. Minha palavra não se contradiz, minha palavra é reta e pura, diz o Senhor Jeová. Quando ele me disse aquilo, eu podia entender que era essa alma. Eu podia entender que ele era assim. E os demônios atavam com correntes. E a sua mente era atormentada. Eles atormentavam dia e noite. E eu olhei outra alma mais, ao lado daquela alma que me foi mostrada. E eu comecei a ver uma mulher que estava amarrada com cadeias, com correntes. E o mais doloroso, que na terra também foi uma cantora cristã. O Senhor me disse, não faz muito tempo que ela morreu na terra. Compôs muitos louvores para mim, me louvou. Me lembro que a sua alma começou a dizer, você me prometeu, Senhor, tu me prometeu, Senhor, que cantaria no teu reino. Tu me prometeu que quando eu morresse eu ia cantar na tua presença. Tu me prometeu que quando eu morresse eu estaria contigo. Não haveria dor nem sofrimento. Tu me prometeste, Senhor. Tu me prometeste, Senhor, que eu um dia cantaria na tua presença. Onde está a tua promessa? Eu não queria escutar mais. Eu começava a escutar um louvor e o Senhor me disse, recorda, lembra esse louvor? Ela que compôs, ela cantou na terra. O Senhor me disse, me dói, ver as almas dessa maneira sendo atormentadas. Mas a minha palavra não se contradiz nunca. Nada impuro entre diante de mim. Tem que ser guardados para mim irrepreensivelmente em alma, espírito e corpo, para entrar um dia no reino dos céus. Me lembro que tinha um demônio com unhas com 1 metro em cada dedo. E eu pude ver que esse demônio colocou as suas unhas naquela mulher, sobre aquela alma. E pude ver como penetrou dentro dos seus órgãos e tirou e rasgou os seus órgãos. E eu via como ele arrancava seu cabelo. Eu via como ele arrancava sua pele. Por quê? Eu não queria olhar. E o Senhor disse, é necessário. É necessário para que você veja e para que você conte ao povo da terra, meu filho. E quando eu vi isso, nesse momento o Senhor disse, ela está aqui porque não viveu minha palavra como está escrito, como eu deixei escrito. Fez conforme o seu sentimento, conforme achava. Tem que dizer isto. Diga isto. Muitos não vão te acreditar em você, porque esse assunto traz muitas controvérsias. Traz controvérsia a muitos povos, igrejas, congregações, pastores. E às vezes não é bom falar, porque traz confusão para muitas congregações. Outros dizem que Deus só vê o coração, e outros dizem que Deus quer tudo de você. E eu acredito que eu pedi direção ao Espírito Santo para ele dizer. Muitos dizem que Deus não olha as vestimentas, que Deus só quer o coração. Eu pude ver
eu pude escutar o que Deus me falou. Ele me disse: a mim não me agradava que essa pastora se pintava, se maquiava, não me agradava que essa pastora usava brincos nas suas orelhas. A mim não me agradava que essa pastora se depilara. A mim não me agradava que essa pastora se pintava o cabelo. A mim não me agradava que ela usava calças compridas. Aleluia. Ore glagre. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está me ministrando aqui para dizer isso. E ele me começou a dizer: oh, a santidade me convém à minha casa. E ele me disse várias vezes: a santidade convém à tua casa, a santidade convém à tua casa, a santidade convém à tua casa. Veja, pastores, a santidade convém à sua classe. Diga às igrejas, diga ao meu povo que a santidade convém à tua casa. Sem ela ninguém me verá. Muitos poderão dizer: Deus vê teu coração. Eu estou aqui só cumprindo aquilo que Deus me falou. Eu não quero cumprir controvérsias, não quero contender com ninguém. Aqui é só ser dirigido pelo Espírito Santo. Quando ele me mostrou aquilo, eu comecei a chorar. E o Senhor começou a me dizer: essa mulher me louvava na terra. Certamente eu escutei os seus louvores. Mas eu abominava tudo que ela usava no seu corpo. Tudo isso eu abominava. Nada impuro e imundo, nada corrompido entrará na minha presença ou subirá à minha presença. Porque eu não faço acepção de pessoas. Minha palavra é reta. Olhei um jovem mais e ele disse: olha para esse jovem. Esse jovem teve 5 ministérios na terra. Teve muitos dons. E sobre os dons teve dom de profecia, e dom de liberação e o dom de curas. Teve talentos. E eu pude ver que um demônio se aproximou dele e batia com correntes. E esses demônios diziam: tu estás aqui no mesmo lugar. Você está aqui como Saul. Porque você foi como um Saul. Te esqueceste de dar a glória ao teu Deus, mas te deste a glória a ti mesmo. Sim, filho, disse o Senhor. Eu dei dons, ministérios, talentos. Minha palavra sempre foi respaldada pelo Espírito Santo. Mas entrou orgulho nele, a vanglória, e ele foi como Saul, e se esqueceu de dar-me a glória e a honra só a mim. Diga ao meu povo que não se vanglorie de nada. Diga aos ministros que não se vanglorie de nada. Tudo é meu, a honra e a glória e o louvor. Somente eu utilizo a vida deles. E me disse o Senhor que o orgulho e a vanglória é um pecado diante dos olhos do Senhor. Quando ele me disse aquilo, ele disse: dirige-te por mim. Filho meu, não tenha medo. Anda sem medo. Eu, o Senhor Jeová, estou contigo. Eu, o Senhor Jeová, não esqueci de você. Eu, o Senhor Deus, estou ao teu lado.
falei através de ti. Quando eu pude sentir, meus olhos comecei a abrir e comecei a recordar, lembrar dessas cenas. Foram 40 dias de jejum que eu estive aí. E é o que Deus me disse, por último, que o Senhor me disse e me ministrou: diga às crianças que é tempo que eles saibam que há um céu e um inferno. Diga a eles, aos adultos, que conhecem a minha palavra, que ensinem às crianças: quem sou eu? Como sou eu? Como me devem adorar? Devem ensinar o que é a diferença do mal e bem. E ensinem a palavra como um adulto, não minha palavra como uma criança, mas como adulto. Minha alma louva ao Senhor, porque eu quero também fazer muitas coisas com eles, através deles, disse o Senhor. Se foste tocado, eu convido para você aceitar Jesus. Se você nunca aceitou, você não quer ir a esse lugar de tormento, repete essa oração com todo o teu coração. Senhor Jesus Cristo, hoje venho diante de ti para te dizer que me perdoes, que me lave com teu sangue precioso, que me recebe como teu filho. Eu te recebo como teu único suficiente Salvador, meu único suficiente Salvador. Apaga meus pecados, lava-me com teu precioso sangue. Nessa hora, Jesus Cristo, eu creio que tu te levantaste dos mortos para dar-me vida. E te convido, Espírito Santo, para entrar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Vou orar por tua vida. Amado Pai Celestial, nessa hora, Senhor, dou graças pela palavra, porque eu pude compartilhar nessa hora. Respalda essa palavra. Toca nos corações, toca, Espírito Santo. E hoje aqueles que se reconciliaram, aceitaram como único suficiente Salvador, Jesus Cristo, te peço, Senhor, que quebre as cadeias, as ligaduras, tudo aquilo que está segurando a sua vida, vício, pecado. Em nome de Jesus de Nazaré, eu creio que tu és real. Eu creio que essa palavra toca esses corações em nome de Jesus de Nazaré. O poder de Deus queima, o poder tira as enfermidades. Declaro cura para o teu corpo. Eu te declaro curado do câncer ou de qualquer enfermidade que venha à tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. És curado pelo poder e pela palavra do Todo-Poderoso. Receba o milagre, receba a cura. Te levantes para buscar de Deus. Tua alma é resgatada do pó. Tua alma é resgatada das garras de Satanás e dos demônios. As cadeias sejam quebradas na tua vida pela unção de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Glórias ao teu nome. Sim. Espírito Santo de Deus, sopra essas vidas onde tem morte. Resgata as almas em nome de Jesus. Não importa o que fizeram. Hoje Cristo te curou, te libertou, te deu vida. Ó pastores, abra os teus olhos. Abra a palavra de Deus. Porque Deus é zeloso com o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos por suas orações. Aqueles que oraram por nós, obrigado. Aqueles que nos apoiaram de outra maneira, obrigado a todos, povo de Deus. É um ministério. Eu só quero dar a honra e a glória ao Senhor Jesus, ao Senhor dos Exércitos. Se vocês, povo de Deus, querem comunicar-se conosco, apoiar-nos por palavra, uma oração, não sei o que vocês sentirem no coração, faz uma chamada para nós.